Oi, gente, tudo bom com vocês? E hoje a gente está aqui para falar sobre os livros Holocausto Brasileiro e Cova 312, ambos da autora e jornalista Daniela Arbex. Dois livros reportagens que vocês precisam conhecer. Vamos lá? E antes de começar esse vídeo, eu já quero pedir para vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilham, comentem, que é muito importante. A gente já passou dos 300 inscritos, eu quero agradecer por isso. Me sigam também nas minhas outras redes sociais, meu IG literário é @uma paixão chamada Livros Blog, já tem 1.600 seguidores. Agradeço também, agradeço a companhia durante todo esse ano, né? Desejando aí um Feliz Natal para vocês que passou agora. E vamos lá falar sobre esses livros. O Holocausto Brasileiro, né, publicado, a autora Daniela Arbex. A Daniela Arbex, ela escreve no jornal de Minas Gerais, né, o Tribuna de Minas. E esse livro foi uma pesquisa, uma investigação dela, né? Ele foi publicado pela Geração Editorial em 2013. Eu já tinha lido ele há bastante tempo, tá? Esse livro é da minha irmã, né? Então eu já conhecia a história. E aí, essa semana, também por empréstimo, esse livro é da minha mãe, eu li essa semana o Cova 312. Né? Foi publicado em 2015, tem uma nova edição recente, mas essa edição é de 2015 também pela Geração Editorial. Né? São dois livros reportagens que tratam sobre o passado brasileiro, que eu acho que é fundamental a gente entender a nossa história, né? Eu já coloquei nas minhas outras redes sociais um post, uma resenha sobre eles. Quis trazer para vocês para poder ampliar para que todo mundo possa conhecer, né? Quem é aqui do YouTube possa conhecer esses dois livros também. E aí, muito impactada pela escrita, pela narrativa, pela história do Cova 312, eu fui atrás do documentário do Holocausto Brasileiro, que está disponível no YouTube. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O link. Eu assisti essa semana, tá? Antes de começar a falar, eu quero dizer que são dois livros bem fortes, assim, então que vocês leiam com cuidado, com calma, né? Eu cheguei a ter pesadelo essa semana, até coloquei isso no meu Instagram, porque são cenas muito fortes, são retratos, né? São diálogos, são impressões muito fortes, a gente fica bastante chocado, emocionado, muitas coisas retratadas em ambos os livros beiram um absurdo, a gente fica um pouco difícil de acreditar, mas eu acho que é importante a gente ter esse entendimento, até para que a gente não repita os nossos erros do passado, né? Então, para quem gosta de livro reportagem, deixa aqui nos comentários, eu posso trazer mais dicas, né? A minha irmã pediu para eu falar, fazer um vídeo sobre os livros do Drauzio Varela, que eu já li todos, tá? Então, se vocês tiverem interesse, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer para vocês. Livro reportagem é um gênero que eu gosto bastante, né? E a Daniela Arbex, ela tem a maestria, né, de dominar, assim, a forma narrativa, a forma como ela constrói as suas histórias. Então, embora tenha muitos dados, muita pesquisa, muito material mesmo que ela conseguiu recolher, muitas entrevistas, né? Ela realmente vai a fundo nas suas pesquisas. A forma com que ela traz a história para a gente não consegue parar de ler, né? Tanto que o Cova 312 eu li em 3 dias, né? Eu li mais de 100 páginas por dia, eu não tenho costume de fazer isso, né? Ele tem 342 páginas, mas realmente porque a história, eu fiquei mergulhada nessa história, tanto que eu ficava refletindo, pensando bastante sobre ela. Eu vou começar falando sobre o livro mais antigo, que é o Holocausto Brasileiro. Eu não conhecia essa história, tá? E eu fiquei bastante impactada que a gente não conheça esse passado. Ele vai falar sobre o Hospital Psiquiátrico de Barbacena, que fica em Minas Gerais, né? Hoje em dia ele ainda existe, mas ele foi reestruturado, né? Ele foi construído no início de 1900, né? 1903, 1905, e ele funcionou até 1980,
seguindo esse padrão da psiquiatria na época, que era baseada em muita desumanidade e muito não olhar o outro se tornar invisível. Ele foi reestruturado, né, graças a Deus, mas assim, a partir da década de 30, né, de 1930, a gente entende que foram 50 anos reproduzindo muita atrocidade, muita desumanidade. Você pode ler o livro, você pode ver o documentário, né? Eu gostei de ambos, recomendo os dois, tá? Fica muito forte. Eu acho que o documentário ele traz além do que está aqui no livro, né? Por exemplo, ele mostra a história de uma das personagens que aparecem no livro, que eu não sei se vocês vão conseguir enxergar essa mulher loira aqui, né? A família A família dela viu a foto dela no livro e foi atrás. E aí o documentário mostra tanto o filho quanto o neto dela. Ela já faleceu lá, né, no hospital psiquiátrico, nos livros de registro dos pacientes. E aí eles descobrem, né, que ela foi internada pelo pai e avô deles. Então é bem emocionante, assim, tem muita história emocionante. Esse hospital de Barbacena, ele funcionava como um hospital psiquiátrico, porém, fica muito claro que, na verdade, as pessoas ali elas não tinham o diagnóstico de transtornos mentais. Na verdade, a autora mesmo fala isso, eram os indesejáveis sociais. Então, haviam trens mesmo, trens de carga, que levavam esses pacientes até lá, até o lugar, né? E o diretor, um dos diretores do hospital, quando ele vai falar, ao invés de falar pacientes, ele fala detentos. Então isso me chamou muita atenção, assim, porque realmente era como eles eram vistos, né? Uma mistura de campo de concentração, tem muitas fotos, e assim, fotos bem fortes, né? Eu não vou mostrar as mais fortes, né? Se vocês tiverem interesse, encontrem o livro. Tem muitas fotos que fica claro o abandono, o descaso, a crueldade, a desumanização mesmo dessas pessoas, a criminalização da pobreza também. A maioria dos pacientes eram negros, né? Isso é falado, isso fica bem claro também. Então, assim, familiares que queriam se livrar, né, de pessoas, a polícia, o Estado que queria se livrar de pessoas. Então, eram levados para lá moradores de rua, né, pessoas em situação de rua, garotas de programa, pessoas alcoolizadas, alcoólatras. Também eram levados para lá muitas ex-esposas que desejavam separação e aí eram colocadas lá. Era uma forma mesmo de silenciar essas pessoas. E aí elas eram encarceradas lá, né? Porque realmente elas não podiam sair. E aí elas viviam para lá o resto de suas vidas. Elas não tinham diagnóstico de transtorno mental, né? Nessa época, os choques elétricos ainda eram utilizados. No documentário fica muito claro que os choques elétricos eram usados como forma de reprimenda. As auxiliares de enfermagens que trabalhavam lá não precisavam ter curso nem de primeiros socorros, nem de enfermagens, né? Na verdade, elas se candidatavam para essas vagas porque elas conheciam alguém que trabalhava lá, e elas iam trabalhar num local onde não havia nenhuma estrutura, né? Não haviam camas para os pacientes, não havia comida para todos os pacientes. Muitos morreram de inanição, muitos morreram de hipotermia, porque ficavam nos pátios à noite, no frio, sem um cobertor, sem colchão. Então, realmente parece um campo de concentração e por isso o nome Holocausto Brasileiro, né? Então, todas as pessoas que eram colocadas ali, teve uma história que me marcou muito, né, de uma senhora, ela aparece no documentário e no livro, ela diz que os pais dela morreram, ela era muito jovem, ela foi trabalhar como empregada doméstica na casa, né, de um senhor. Esse senhor a estuprou e quando descobriu que ela estava grávida de 3 meses, isso ela tinha 15 anos de idade, ele a colocou no hospital de Barbacena. E aí ela ficou lá durante muitos e muitos anos. Hoje ela é uma sobrevivente do hospital, né? Mas aí fica muito claro mesmo o tom punitivista, vingacionista mesmo, né? Pessoas que a gente
a sociedade como um todo queria se livrar, então era colocado ali e ninguém tinha acesso. Né? Houve denúncias por volta de 1970, né? Só que a gente estava sob o regime militar. Então, alguns fotógrafos, repórteres foram até lá, tirar essas fotos. As fotos que estão no livro são dessa época, da década de 70, né? Houve uma reportagem, uma grande reportagem, uma denúncia nos jornais da época, mas nada foi feito naquela época, né? Então a gente fica bastante chocado com a brutalidade com que o ser humano assim, é capaz de lidar. E durante o documentário, em alguns momentos, eu cheguei a sentir raiva, assim, um dos funcionários contando que os pacientes eram escravizados, né? Eles eram mandados por ordem do Estado ou dos próprios funcionários a fazer trabalhos não remunerados. Né? Inclusive, um dos funcionários que aparece no documentário, ele se contradiz, né? Ele diz, um dos pacientes vieram aqui para fazer reforma para mim, esse quintal aqui, né, esses tijolos, esses azulejos foram por um dos pacientes colocados, mas para eles eram bom, era uma terapia, porque eles podiam sair do hospital. E aí, quando a repórter diz, mas eles trabalhavam em forma de escravidão, eles não eram remunerados. Aí ele se contradiz e diz, não, eu não sei de nenhum caso de paciente que tenha prestado serviços para funcionários sem receber. Então, assim, fica muito clara a forma como ainda era usado como mão de obra, né? Eles carpinavam o mato da cidade por ordens do Estado mesmo, sem ganhar nada por isso. Então, existe muitas questões e uma gravíssima também é constatado, a Daniela Arbex achou um livro de registro de óbito, onde esses cadáveres eram vendidos para faculdades de medicina. O diretor contesta, diz que eram doados, mas existe um registro com um valor e eles eram tratados como peças, o que me remeteu muito à época da escravidão, né? Então, tinha lá 3 peças e o valor que cada ser humano morto ali dentro do hospital era vendido, quanto cada cadáver valia. Então, é uma história bastante chocante e bastante para a gente repensar a sociedade que a gente quer, ainda nos dias de hoje, né? Porque eu acho que é muito fácil a gente julgar essas pessoas que trabalhavam, esses médicos, enfermeiras, diretor, esse pessoal que esteve ali não fez nada para mudar a estrutura do lugar, mas eu acho que a gente repensar se a gente não se acostuma com a desumanidade, né? Que ainda em 2020 existam hospitais psiquiátricos, e acredito que na época devam ter existido muitos outros, e a forma como o choque elétrico ele ainda é usado como reprimenda, a forma como a gente ainda invisibiliza esse grupo de pessoas, moradores de rua, garotas de programa, pessoas com dependências químicas, né, que eram levadas para esses lugares. Então, houve um caso de um hospital infantil que foi desativado e crianças aí realmente com transtornos mentais foram levadas para o hospital de Barbacena, que não tinha nenhuma estrutura para cuidar, para alimentar, realmente para ressocializar essas crianças. Então é muito forte, é muito chocante, vale muito a pena conhecer essa história da Daniela Arbex, tá? Eu acho que ela faz um trabalho jornalístico incrível, admiro muito o trabalho dela, então espero que vocês possam acompanhar, tá? E aí eu vou falar do Cova 312. O Cova 312 eu li essa semana, tá? E ele me impactou bastante também, né? Vai contar a história do Milton Soares de Castro, que aos 26 anos, em 1967, ele se opôs ao regime militar. A gente estava na ditadura que durou 21 anos, e eu acho que esse livro ele é importantíssimo para a gente ler nos dias atuais, onde existem muitas pessoas saudosistas dessa época, né? Eu coloquei isso no meu Instagram, o tipo de sociedade que a gente quer ser, se é através da tortura, da barbárie, da violência, da morte indiscriminada de civis, apenas por pensar, né? Por falar aquilo que pensa e
o quanto a gente, às vezes, se vê ali no limite, né, realmente da censura. Então, acho que é um livro fundamental para ser lido, né. A Daniela Arbeck se interessou por essa história porque ela trabalhava no jornal, como eu já disse, e houve alguns pedidos, né, de restituição monetária mesmo às famílias e alguns pedidos no país inteiro, né, a Comissão da Verdade, né, a partir do governo Lula, começou uma investigação para poder devolver os corpos, os cadáveres às famílias, né, que muitos desapareceram, foram mortos nas prisões, né, nos porões da ditadura, na época, e esses crimes não foram esclarecidos, né, inclusive o Vladimir Herzog, que era um jornalista, então acho que fica muito visível na história, e para quem gosta desse assunto, assim, entender melhor o regime militar, fica muito óbvio que na época não eram vândalos, vagabundos, terroristas, extremistas, que eram levados para serem torturados, muitas vezes para desaparecerem e serem mortos. Bastava você se opor ao regime militar, bastava você pedir a volta das eleições diretas, bastava você pedir democracia, que é o que a gente vive hoje. Graças a Deus eu posso estar fazendo esse vídeo para vocês, né? Porque na ditadura isso não existia, você não podia falar mal, né, do regime político, você não podia expressar a sua opinião. Então, muitos professores, muitos estudantes, né, eu acho que a maioria estudantes, muitos acadêmicos, muitos artistas, músicos, cientistas, ambientalistas, pessoas que defendiam direitos humanos, pessoas que defendiam a diminuição da desigualdade social, muitas dessas pessoas foram torturadas, né? Então, acho que a gente não pode legitimar isso, eu acho que isso faz a gente pensar nos dias de hoje, que eu também já falei sobre isso, né? Em pleno 2020, pessoas civis inocentes que são assassinadas nas periferias a mando do Estado em busca de uma suposta paz, né, e uma suposta guerra, combate às drogas, né, o quanto pessoas inocentes vêm sendo vitimadas e a gente continua fingindo que não vê, inviabilizando essas pessoas, essas vidas humanas. Né? Existe um documentário, vou deixar aqui embaixo também, né, é um filme documentário que eu assisti na Amazon Prime, chamado The Report, que fala sobre a CIA, que começou a praticar, né, depois dos ataques de 11 de setembro, começou a praticar a tortura como forma de combate à violência, o que é muito ilógico, né? Combate ao terrorismo, né? E muitos fecharam os olhos e aqueles que tentaram fazer com que isso fosse punido, com que isso fosse trazido à tona, teve muita repercussão. É um documentário de 2 horas, ele é um pouquinho longo, mas eu gostei bastante. Eu vou deixar aqui também o nome certinho, tá? Fica de indicação, né? De a tortura ser um instrumento utilizado pelo Estado contra civis inocentes, o que vai contra, né, os direitos humanos e a nossa Constituição, né? Então é importante falar sobre isso. Mas, voltando a falar sobre o livro, né, o Cova 312, ele foi publicado em 2015, tá? Já falei o tanto de páginas que ele tem. O Holocausto Brasileiro, eu não falei quantas páginas ele tem, ele é mais curtinho, tá? Ele tem 255 páginas. Então, Cova 312, a Daniela Arbeck começa uma investigação quando ela descobre, né, que na penitenciária de Linhares, em Minas Gerais, onde ela reside, né, houve um preso político que foi morto, né, dentro da penitenciária e teve seu corpo desaparecido. E ela começa uma investigação, né, e aí ela começa uma série de buscas, ela faz muitas entrevistas, ela vai atrás de muitos dados da época, ela fala com muitos órgãos do Estado mesmo, do governo, na época, né, para poder descobrir o que realmente aconteceu. E aí fica claro, né, que ele foi silenciado. Eu fiquei com algumas perguntas no final do livro, mas o final dele foi perfeito, foi bastante comovente, e a gente vai conhecendo a história de muitos personagens que na época se, se
se oporam ao regime militar e por isso tiveram a sua liberdade confiscada, tiveram o seu corpo, né, mutilado. Alguns relatos, gente, me impactaram bastante, tá? Ó, eu vou falar só um para vocês. Que em alguns casos, esses presos políticos, eles eram levados para interrogatório para que a polícia, para que os agentes, né, mesmo da polícia militar, civil, do Estado, conseguissem informações sobre outros guerrilheiros, sobre outros terroristas. E só que em alguns casos eu acho que fica bastante claro que era realmente a tortura pelo prazer de infligir sofrimento a outro ser humano. Um dos casos, ele teve os olhos vazados. Dizem que a lesão teria sido provocada por um maçarico, os ossos quebrados, as unhas arrancadas, além de queimaduras generalizadas pelo corpo. O laudo médico atestava asfixia por enforcamento. Esse é um outro caso, não é o do Milton, mas que na época foi muito recorrente esse termo asfixia por enforcamento para dizer que esses presos políticos se suicidavam na cadeia, né, nas penitenciárias, quando ficava muito claro de que aquele suicídio ele foi forjado, de que aquela pessoa tinha sido torturada até a morte e para se livrar, né, do crime, né, de assassinato, eles inventavam esse termo, né, asfixia por enforcamento, o que deixava na dúvida se a pessoa tinha sido morta ou se a pessoa tinha se suicidado. E aí ela faz uma investigação, ela fala com muitas pessoas que fizeram parte, né? Tanto os amigos dele, a família do Milton, né? A mãe morreu sem saber onde o corpo do filho estava enterrado, né? O quanto desolou a família, o quanto desolou muitas famílias, né? Esse período do regime militar, de você não poder enterrar seu próprio filho, de você não saber o que aconteceu, né? O Estado que deve zelar pela nossa segurança, praticando, né, a tortura como forma de reprimir a violência e o comunismo. E é bastante triste, é bastante chocante, né? Eu tive um pouco de dificuldade para ler algumas partes, né? Teve um caso, esses presos políticos de Linhares, eles cultivaram um jardim e os coronéis, né, os policiais iam lá e acabavam com o jardim, e eles iam e recriavam. E aí o juiz auditor Mauro Seixas Telles disse que o jardim virou tema político e foi enquadrado como risco de segurança nacional, que é o que eu falei no começo do vídeo, que em alguns casos beira o absurdo tudo o que aconteceu. E aí a Daniela Arbex vai falar também da anistia, né, que foi um processo para que aqueles que cometeram crimes políticos, crimes eleitorais, tiveram seus direitos políticos suspensos ou cassados, aqueles que precisaram se exilar no exterior, tivessem amplo poder e benefícios de anistia, né? Então, eles não poderiam ser criminalizados. Só que isso valeu tanto para os presos, tanto para a oposição, quanto para os agentes do Estado que cometeram torturas e assassinatos, né? Então, a gente repensar se isso não foi uma forma de silenciar tudo o que aconteceu e fingir que nunca existiu. Ainda existem muitas famílias que não sabem onde os corpos dos seus filhos estão enterrados, não sabem como seus filhos, seus parentes, seus amigos foram mortos, né? E existem muitas pessoas em busca, né, dessa verdade. E aí, no decorrer da história, a gente entende o que aconteceu com o Milton, né? Para mim, pairava uma dúvida ainda sobre o que poderia ter acontecido. Aos poucos, a Daniela vai descobrindo, né? Não é spoilers, porque isso está claro aqui na sinopse do livro, né? Ela descobre a cova 312, que é a cova que o Milton foi enterrado. Ele foi enterrado como indigente numa cova rasa. Sua família nunca soube seu paradeiro até a descoberta da Daniela Arbex, que por acaso resolveu ir no cemitério, né, lá de Minas Gerais, e perguntou, começou a pedir pelos registros dos mortos que estavam enterrados ali. E aí ela teve ajuda, né? E aí ela descobriu que o Milton estava na cova 312
35 anos depois, a família dele, a sociedade pôde saber onde o corpo tinha sido enterrado, e aí ela ainda queria descobrir como ele tinha sido morto, porque em 1967, a informação dada a todos, inclusive ao seu irmão Edelson, que é uma figura importante do livro, ele também era um preso político, né? Mas o Milton e a família dele, né, o Edelson, a irmã, eles eram de Porto Alegre, né? Então a família não conseguiu acompanhar de perto quando ele foi levado para Minas Gerais, para Linhares, né? E ele foi morto lá. E aí a Daniela, com muita astúcia, com muita coragem, descobriu, né, como ele foi assassinado, o que aconteceu. Ela foi atrás dos responsáveis por isso. Alguns já são falecidos, já eram falecidos quando a reportagem foi feita, né? É importante dizer que esses dois livros, eles a princípio foram reportagens que ela publicou no jornal e que depois ela transformou em livro, indo colher mais informações, né? Então são livros bem detalhados, que eu acho que vale muito a pena ser lido, né? E eu acho que fica uma mensagem, uma reflexão para a gente repensar, né? Ela fala uma coisa muito interessante na época, né? Que os prisioneiros políticos na Copa de 1970, né, estavam com uma crise de brasilidade instalada, afinal era perturbador amar uma pátria cujos comandantes massacravam seus próprios filhos. O sentimento de pertencimento ao país mantinha acesa a vontade de lutar pela retomada da cidadania, né? Então eu recomendo os dois livros, tá? São histórias muito importantes. Eu acho que assim como a questão da escravidão, são temas que a gente precisa falar sempre, tá? Então eu recomendo esses dois livros reportagens. Se vocês já leram, deixa aí o que vocês acharam. Na semana que vem eu volto com um vídeo sobre os melhores livros lidos no ano. Tá? Vão ser 8 livros, no total de 66 que eu li. Eu já fiz a minha meta para 2021, já tem 44 livros. Né? E aí eu volto na semana que vem com mais informação para vocês, tá bom? Beijo,